Olá, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um caso clínico, esse que vocês estão vendo aí, dos quatro incisivos inferiores, onde nós temos dois diastemas entre centrais e laterais e também um pequeno black space nessa região aqui, olha, tá vendo? Aonde, que aí não está muito evidente, porque ainda tem um pouquinho de tártaro, não foi feita a profilaxia ainda, mas que é um caso chato de fazer quando chega na clínica, porque é um espaço muito pequeno, às vezes o paciente se incomoda, porque para alimentos, sai saliva por ali, enfim. E é sempre difícil de se fazer. Então nós vamos utilizar, nesse caso, tanto para o fechamento de diastema, quanto para esse pequeno black space, um sistema de matrizes novos que está sendo, um sistema novo que está sendo lançado pela 3M, que se chama BioClear. A BioClear, na verdade, tem vários tipos de matrizes, mas a primeira que vai ser lançada no Brasil é a chamada BT, de Black Triangle, que também serve para fechar diastemas, tá certo? E juntamente com essas matrizes, nós vamos utilizar como material restaurador a resina nova da 3M, que chama Filtech Universal. Ela não tem esmalte, dentina, nada. Ela é como se fosse uma resina de corpo só, tá? Então nós vamos utilizar só um material, só uma resina, tá? De uma tonalidade só para poder resolver esse caso, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui o caso, né, iniciando. Primeira coisa que se faz sempre, profilaxia, a gente faz a evidenciação de placa, fazendo a remoção do tártaro mecanicamente, tá certo? Remoção de placa, remoção de biofilme, para que a adesão possa ser sempre a melhor possível. Nós vamos utilizar, nesse caso, principalmente porque esse dente inferior, ainda mais depois sempre acaba sangrando um pouco, tem saliva, tem língua, nós usamos isolamento absoluto, tá? Aí vocês estão vendo essa que eu estou usando um instrumento, na verdade é uma sonda, essa sonda que vocês estão vendo ali na parte inferior dessa figura aqui, que você consegue mensurar o espaço que você tem entre esses dentes, tá? Então a sonda vocês viram eu colocando, eu coloco no espaço, dependendo do quanto ela entrar, você vai determinar qual o tamanho da matriz que você vai utilizar. Então se ela entrar bastante, ela vai entrar até mais ou menos a área da coloração azul, ou seja, é um espaço bem amplo, eu vou usar a matriz azul, simples assim, tá? Se for um espaço pequeno, é a rosa ou vermelha, enfim. Essa coloração vermelha que você tem aí representa a matriz de curvatura menor. E você também tem esse mesmo set, esse mesmo conjunto de matrizes, vermelho, amarelo, verde e azul, para dentes pequenos e para dentes grandes. São dois conjuntos, tá? Dentes pequenos e dentes grandes. Ou seja, mais ou menos superior e inferior. Ou esse inferior também você pode utilizar para fazer pequenos laterais superiores. Tá? Então vamos lá. E vocês estão vendo que eu estou colocando as matrizes na posição, nós vamos fazer um dente por vez. O dente que nós vamos fazer é esse aqui, o incisivo central inferior direito, primeiro. E vocês estão vendo que eu usei duas cores de matriz, ou seja, dois tamanhos de matriz. Por quê? Porque às vezes, principalmente nos incisivos inferiores, você tem inclinações diferentes, você tem tamanhos diferentes de espaços, que às vezes você precisa de tamanhos diferentes de matrizes para poder ter o espaçamento adequado e o fechamento adequado daquele espaço que muitas vezes incomoda o paciente. Então vocês estão vendo aqui que esse é o dente que vai ser restaurado, tá certo? Esse dente tem matriz na distal, tem matriz na mesial. Mas os dentes vizinhos também eu coloco uma matriz de apoio. Para quê? Para que o espaço possa ser bem dividido entre os dentes que vão ser restaurados. Se o dente vizinho não for ser restaurado, eu não preciso dessa matriz, tá certo? Então, na verdade, as matrizes que vão ser utilizadas é para essa restauração aqui, só para o incisivo central. Mas eu coloco nos dentes vizinhos para servir de apoio para que o espaço entre os dentes possa ser bem distribuído. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Então depois que a gente faz isso, nós vamos fazer a nossa restauração, primeiramente fazendo condicionamento ácido, tá? Com muito cuidado, por dentro das matrizes, na vestibular, na lingual, como vocês estão vendo aí através do espelho, em toda a superfície, lavando abundantemente e depois aplicando o adesivo, tá certo? Em toda a superfície do dente. Depois de aplicar o adesivo, pelo menos por 20 segundos, evaporar bem o solvente, e aí, se tiver dentina exposta, polimeriza. Se for só esmalte, não precisa polimerizar. Aí nós vamos fazer, eu vou parar aqui um minutinho só para explicar. Nós vamos fazer
o procedimento restaurador através de uma técnica chamada injection molding, tá? A tradução seria modelagem por injeção. Então nós vamos injetar a resina dentro dessa cavidade que foi determinada, que foi delimitada pelas matrizes, tá certo? Dentro daquele, como se fosse um aquáriozinho. Então nós vamos injetar a resina ali. Para que não tenha bolha, para que a gente tenha uma injeção eficiente, o ideal é aquecermos as resinas, tá? Então nós vamos usar primeiro uma resina flow, aquecida de preferência, a gente coloca, injeta em toda a superfície para não ter bolha, e depois não polimeriza a resina flow e injeta a resina restauradora aquecida. A resina Filtech Universal, ela vem em cápsulas. Isso facilita sobremaneira esse tipo de procedimento, tá certo? Então vocês vão ver aí que eu vou injetar a resina flow aquecida, não polimeriza, aí a gente injeta a resina restauradora também aquecida. Essa imagem amarelada que vocês estão vendo aí é por causa do microscópio, a gente está trabalhando no microscópio, a gente sempre trabalha com microscópio. Essa imagem amarela que vocês estão vendo é um filtro, porque a luz do microscópio é muito forte. Se eu não tiver esse filtro amarelo, toda a resina que eu usar ali, em poucos segundos, ela já está polimerizada. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos lá. Tá vendo? Eu injetei primeiro a flow, através das matrizes, eu faço uma janelinha ali, eu vou empurrando, e agora eu estou injetando a resina restauradora. Vocês vão ver que a hora que você injeta a resina restauradora, a flow ela sai, principalmente pela incisal. Tá? Ela vai para trás e para a incisal, sendo substituída pela resina restauradora. Fica uma quantidade de excesso que você vai remover primeiramente com brocas, tá? Com pontas diamantadas, tá? E depois com discos de lixa. Você vai fazer uma anatomia já prévia do que vai ser a anatomia final, principalmente da distância mesodistal. Tá? A altura deixa sempre ele um pouco mais alto do que vai ser o dente para que você possa fazer o ajuste oclusal depois de removido o isolamento absoluto. Tá certo? Então é isso aí que nós estamos fazendo. Terminou um, vamos para o próximo. Aí, nesse caso, vocês estão vendo que eu não coloquei uma matriz no dente vizinho que foi restaurado, porque já está restaurado. Só coloquei do outro lado. Mesma coisa. Apliquei o ataque ácido, adesivo, da maneira adequada. Aí, resina flow aquecida, resina restauradora aquecida. Vocês estão vendo? E vamos adaptando com o dedo. Depois que você colocar, você pega um instrumento, você vai adequando, vai ficar excesso, tem que ficar excesso. A ideia é que a gente coloque uma quantidade, um volume, de forma que não haja bolha durante essa injeção, tá? E a gente tenha uma restauração monolítica, uma restauração mais resistente. Tá? Aí nós vamos fazendo os ajustes primários, depois remove-se o isolamento absoluto e faz o acabamento e o polimento de maneira adequada. Tá? Discos, borrachas, pastas polidoras. Tá? E o resultado final é esse aí. Tá certo? Então, tá o caso antes e depois. Na verdade, é um pouco diferente o procedimento, mas ele facilita muito, muito a nossa restauração. O ideal é fazer tudo de uma vez, aproveitando o tempo, aproveitando o isolamento, aproveitando a anestesia, aproveitando tudo que a gente pode fazer para otimizar o nosso tratamento. Tá? O interessante desse paciente, já que a gente está falando de resina composta, é que esse é um paciente muito antigo nosso. Esse paciente, em 1998, a gente fez o fechamento dos diastemas superiores dele, que eram diastemas grandes, né? Na época, a gente fez um pequeno fechamento, a gente tentou aproximar um pouco mais os centrais, colocando 2 braquetezinhos, só nos centrais, colocando um elástico, fazendo com que eles juntassem um pouquinho, umas 2 semanas. Aí nós restauramos os laterais para manter esses dentes na posição e depois restauramos os centrais. Na época nós utilizamos a Ecolite XRV da Care e também, como última camada, a Renamel da Cosmedente. Então foi isso aí que a gente utilizou na época. O paciente sumiu, nunca mais eu vi. Depois de 11 anos ele retornou com a restauração lá. Esse período todo de 11 anos sem fazer repolimento, sem fazer nada, sem ver o paciente. A gente vê que a restauração ainda está aceitável. E a partir de então, a gente fez um novo, aí sim fiz um repolimento, né? Removi placa, tártaro, enfim, repoli os dentes. Você viu que apareceu de novo um espacinho ali entre os centrais, mas aí nós conseguimos manter um contato periódico com esse paciente. Não foi todas as vezes que ele retornou que a gente fez esse polimento, foi mais umas 2 ou 3 vezes só.
A gente fez aqui em 2016, tá? E depois, 20 anos depois, quando ele fez 20 anos, a gente fez o repolimento novamente, tá? Então você vê 20 anos e mais um ano, 21 anos indo para 22 anos, tá certo? Então, para a gente ver que fazendo o acompanhamento, fazendo a resina composta de uma maneira adequada, utilizando bons materiais, uma técnica, seguindo todo o protocolo, a gente consegue fazer com que a resina tenha, sim, longevidade. Tá? Então, só para a gente recapitular, as matrizes são essas, as que vão ser lançadas. Tem várias matrizes da BioClear, mas as que vai ser lançada no Brasil agora são essas. A Black Triangle. A gente tem a Small e tem a Large, a pequena e a grande, ou seja, para dentes pequenos, para dentes grandes. E cada um desses dois conjuntos tem aquelas 4 cores, aqueles 4 tamanhos. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Vem essa sonda para que você possa mensurar, para que você possa medir os espaços e fazer assim a adequação, para ver qual é a matriz adequada para utilizar no caso que você vai estar trabalhando, tá certo? Então, e só para recapitular, o que é o injection molding? O injection molding é o condicionamento ácido, depois a aplicação do adesivo, tá certo? Aí tá colocando não polimerize se for só esmalte, tá, gente? Ou se tiver uma quantidade muito ínfima de dentina, principalmente na cervical. Mas se tiver uma quantidade significativa de dentina exposta, é importante polimerizar sim antes de continuar o processo, tá? O adesivo, né? Polimerizar o adesivo. Aí sim, a gente injeta a resina tipo flow aquecida, não polimeriza e depois injeta a resina tipo corpo aquecida. Pode ser uma resina, não pode ser uma resina tipo esmalte, que o esmalte ele tem uma certa translucidez, o valor fica muito baixo, a restauração fica horrível, tá certo? Então a gente tem que usar uma resina que tenha uma certa opacidade, tá? Nos Estados Unidos, quando começou esse processo, a BioClear a utilizar esse sistema, eles utilizaram muito, durante muito tempo a Filtek Z350 e o utilizam ainda de corpo. Tá? A gente está usando aqui no Brasil a Filtek Universal porque aqui vem em cápsula, mas a opacidade da Filtek Universal é muito semelhante à de corpo, então ela funciona muito bem nesse caso. Vou mostrar mais um casinho para vocês aí rapidinho. Aí depois que você injeta, você manipula a matriz e a resina para ela ficar num tamanho adequado, para ficar dentro da conformidade do planejamento do formato do dente que você quer. Tá bom? Então só para recapitular, tem esse casinho aí, olha aqui, a gente tem uma classe 3, uma classe 4 com 3 e uma outra classe quase 4, 3 no canino, e nós vamos usar só uma resina, só a resina universal. Não vamos usar dentina, esmalte, nada, é uma resina só. Tá? E vocês veem que o dente ele tem algumas nuances. Na cervical ele é um pouco mais acinzentado, na incisal ele é um pouquinho mais claro, mas enfim, nós vamos utilizar só uma resina, vamos ver o resultado como é que fica. Essa matriz é uma matriz um pouquinho diferente daquela BT, tá? É uma matriz que vai vir ainda para o Brasil, tá certo? Mas poderia ser utilizada a BT aqui também. Então nós estamos fazendo condicionamento ácido, lava abundantemente, aplica o adesivo, evapora o solvente, todo o protocolo, tudo certinho, tá certo? Nesse caso, como tem muita dentina exposta, a gente fez a polimerização separada do adesivo, tá? Aí, ó, como vocês estão vendo, tá bom? A gente vê se a matriz está bem colocada. A ideia é fazer como se fosse um aquáriozinho ao redor desse dente, tá? Aí nós vamos fazer o injection molding. Primeiro, a resina flow, né? Nós injetamos a flow e depois nós injetamos a resina restauradora, tá? Sobre a flow. Então é isso que vocês estão vendo aí, tá? Na vestibular e na palatina. Toda a resina flow praticamente ela sai pela própria pressão que a resina restauradora faz, remove a flow, tá certo? Aí depois você faz o acabamento, polimento, enfim, da maneira habitual, utilizando os discos, as borrachas e as pastas polidoras, tá bom? E o resultado final, como eu falei para vocês, é usando uma resina só, vamos lembrar, tá? Não é esmalte, dentina, não, é só uma resina, tá certo? Aí o polimento e o resultado é esse aqui, tá? Como eu falei para vocês, é só uma resina, não é esmalte, dentina, não, é só uma resina, tá? Na mesial, na distal do lateral e na mesial do canino, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A nossa ideia, obrigado pela atenção, é postar um caso desse por dia durante os próximos 10 dias, quem sabe até mais, né? Mas com certeza pelos próximos 10 dias nós vamos estar juntos aqui. Espero que tenham gostado mais uma vez, obrigado, um abraço.